Olá, hoje é o 8º domingo do tempo comum, 27 de fevereiro de 2022. Começo hoje com uma frase que sempre me chamou muita atenção. É de Santo Agostinho, abre aspas. Você diz que os tempos são turbulentos, insuportáveis e miseráveis. Viva corretamente e você mudará os tempos. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre? Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos dá alguns trechos do discurso que Jesus pronuncia na planície depois de ter passado a noite em oração e depois também de ter chamado os 12 para serem seus apóstolos. A maioria das frases reunidas neste discurso foram ditas em outras ocasiões, mas Lucas, imitando Mateus, as reúne aqui neste discurso da planície. A parábola do cego guiando outro cego. Jesus conta uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Parábola de uma linha, muito semelhante às advertências que no Evangelho de Mateus são dirigidas aos fariseus. Ai de vós, guias cegos, Mateus 23. Aqui no contexto do Evangelho de Lucas, esta parábola é dirigida aos animadores das comunidades que se consideram mestres da verdade e superiores aos demais. A relação discípulo-mestre. O discípulo não é mais do que o mestre, mas o discípulo bem formado poderá ser como o mestre. Jesus é o mestre, ele não é o professor. O professor em sala de aula ensina várias disciplinas, mas não convive com os alunos. O mestre não dá aulas, ele vive com os seus discípulos. Seu assunto é ele mesmo, seu testemunho de vida, seu modo de viver são as coisas que ensina. A convivência com o mestre assume então 3 aspectos. Primeiro, o mestre é o modelo ou exemplo a ser imitado. Segundo, o discípulo não só contempla e imita, mas também se compromete com o destino do mestre, com as suas tentações, com a sua perseguição, com a sua morte. Terceiro, não só imita o modelo, não só assume o compromisso, mas chega a identificar-se com ele. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este terceiro aspecto é a dimensão mística do seguimento de Jesus. E aí vem o cisco no olho do irmão. O Sermão da Montanha, Mateus trata do mesmo tema e explica um pouco melhor a parábola do cisco no olho. Jesus pede uma atitude criativa que nos permita ir ao encontro do outro sem julgá-lo, sem preconceitos e racionalizações, acolhendo como irmão, Mateus 7.
Esta total abertura ao outro, considerado irmão e irmã, só nascerá em nós, quando formos capazes de nos relacionar com Deus com total confiança de filhos. E agora, a última frase do Evangelho de hoje nos chama a atenção. O que sai da nossa boca é aquilo que o nosso coração está cheio. E por aí podemos fazer uma grande e breve avaliação da nossa vida. São Leandro. Leandro, cujo nome significa força do leão, nasceu em Cartagena por volta de 540. Pertencia a uma família de santos. Seus irmãos Isidório, Fulgêncio e Florentina o acompanham no santoral. Leandro foi desde jovem um homem dotado de grandes qualidades. Tinha facilidade de falar em público e atraía a atenção de todos pela sua simpatia. Tornou-se monge, destacando-se pela oração, estudo e meditação. Eleito bispo de Sevilha, criou uma escola na qual se ensinavam não somente as ciências sagradas, mas também todas as artes conhecidas naquele tempo. Entre os alunos estavam os filhos do rei, e ali começou o processo de conversão deles, que abandonou o arianismo. Leandro precisou exilar-se por causa da conversão dos filhos do rei, pois o próprio rei passou a persegui-lo. O jovem de Sevilha aproveitou para escrever livros contra o arianismo, provando que Jesus Cristo é Deus verdadeiro e que os hereges estavam equivocados. Quando melhorou a situação, Leandro voltou para Sevilha. O filho do rei havia sido morto por ordem do seu pai. Nos últimos anos de sua vida, o rei aconselhou bem seu outro filho, que seria seu sucessor no trono. O novo rei, aconselhado por Leandro, convocou o Concílio III de Toledo, no qual rejeitou a heresia ariana e abraçou a fé católica. Devemos a São Leonardo não apenas a conversão do rei, mas também por ter contribuído para ressurgir a vida cristã por todos os confins da península. Fundaram-se mosteiros, estabeleceram-se paróquias pelos povoados e cidades, novos concílios de Toledo deram sábias legislações em matérias religiosas e civis. Disse que Leandro foi um verdadeiro estadista e um grande santo. Ao mesmo tempo em que desenvolvia esse trabalho como homem de Estado, nunca esquecia que, como bispo, seu ministério lhe exigia uma profunda vida religiosa e uma dedicação pastoral intensa a seu povo. Pregava sermões, escrevia tratados teológicos, dedicava longos momentos à oração e à penitência e ao jejum. Quando idoso, sofreu muitas enfermidades, sendo a gota a doença que mais o afligiu. Tudo, porém, suportava com paciência. Morreu em Sevilha por volta do ano 600. Concedei-nos, ó Pai, que, a exemplo de São Leonardo, lutemos pela transformação da sociedade, oferecendo nossos dons e carismas em favor dos mais esquecidos e necessitados. Faça de nós instrumentos de conversão. Ilumine com a luz do vosso Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Até amanhã.